Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, último comentário do ano. E não poderíamos fazer uma análise política do nosso país, em especial da democracia vigente hoje vivida em nosso país. O presidente Lula voltou ao poder e hoje o seu governo começa a ter máculas esquisitas. E para a formação daqueles que fazem jornalismo sério, daqueles que vêm de raiz de família nobre, honesta, direita, correta, deixamos o comentário deste final de ano para falar de algo muito grave que vem ocorrendo no nosso país. O governo federal do presidente Lula criou umas emendas impositivas chamadas secretas. E eu pergunto, por que secretas? Eu vou explicar para vocês. Para poder dominar o Congresso Nacional, o Partido dos Trabalhadores ampliou as verbas de deputados federais e de senadores, chamadas de emendas impositivas e secretas. Agora imaginem o que explodiu no Brasil de hoje. Essas emendas não têm condução de forma ortodoxa para chegar aos estados e aos municípios brasileiros. O que está ocorrendo? Parlamentares, a maioria, pegam o dinheiro em Brasília, coloca numa vasilha qualquer, num saco, numa mala, e traz para o seu estado. Eles têm aviões, não todos, mas os colegas vêm, tudo com a grana dentro do carro. Senhores, esse dinheiro é trazido aos estados ou trazido ao Piauí e levados a outros estados sem fiscalização nenhuma, nem do Ministério Público Federal e nem da Polícia Federal. O deputado e senador pode pegar esse dinheiro, espatifá-lo da forma como ele quiser, negociar obras como ele quiser e botar no bolso também o tanto que eles quiserem. Quem está dizendo isso é um jornalista de escola, formado pela PUC, aluno de Maurício Azedo, que não faz jornalismo para agradar ninguém, mas que também não comete injustiça contra ninguém. Eu cito aqui os defeitos do presidente Lula, mas tem hora que eu reconheço o feito dele também. Porque jornalismo é para isso. O bom do jornalismo é a dinâmica que ele tem de mostrar o negativo e o positivo. Eu faço esse comentário porque as emendas impositivas e secretas do nosso país alcançaram um nível de devaneios públicos jamais vistos na história do Brasil, nem antes da bagunçada 1964. E em 1964 não tinha corrupto como tem hoje, não. Apenas João Goulart e Brizola, que eram de esquerda, queriam dar um golpe de esquerda no Brasil para virarem rei, né, aqui no Brasil, se eternizarem no poder. Mas não tinha roubalheira em Brasília que tem hoje. Desculpe o termo roubalheira. Vou tirar roubalheira e vou botar devaneios com dinheiros públicos. Cada deputado tem 37 milhões por ano e senador da República 67 milhões por ano. O dinheiro é trazido ao seu estado, nos aviões dele. Não tem fiscalização nem na saída e nem na distribuição e nas obras
deste dinheiro. E nós que temos um estado rico com 2 rios, e eu fico pasmo, porque eu me recordo que o meu grande governador Alberto Silva, o melhor de todos ainda, de todos os tempos, deixou 2 válvulas de progresso e desenvolvimento. Platôs de Guadalupe, tabuleiros litorâneos. Vão lá conhecer. Vão ver a magnitude dos plantios nas margens do Parnaíba, no litoral do Piauí. A adutora joga água no canal de concreto e ele sai jogando água na margem do rio, alugando megas e gigantes projetos irrigados. E eu pergunto, qual outro governador fez depois dele? Alguém quer me dizer quem foi? Nenhum. Nenhum fez. Eu estou fazendo essa colocação porque eu acho que essas emendas impositivas e secretas teriam que vir para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica, com o acompanhamento da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. E os deputados sentarem com o senador e governador, os senadores, que são 3, e o governador, e juntos discutirem com planejamento o que será ou o que seria melhor para aumentar o faturamento, o enriquecimento, o engrandecimento da economia do estado do Piauí. Mas, infelizmente, isto não acontece. O Piauí é exemplo do Brasil inteiro, está vivendo os maiores devaneios com dinheiros públicos da história do Brasil. E eu não culpo os parlamentares do Piauí. Eu culpo o sistema adotado em Brasília, que o presidente Lula está perdendo uma grande oportunidade de recuperar a sua dignidade ferida, maculada ainda pelo desastroso governo e pela sua maculada prisão, que ainda hoje deixa marcas na sua dignidade. Eu não faço jornalismo aqui que não seja de orientação para melhor servir de condução do comportamento político dos nossos políticos e das aplicações com dignidade edificante dos dinheiros públicos. Mas quem as praticam? Se eu fosse um deputado federal, como fui 2 vezes primeiro suplente, nunca me convocaram. Eu não queriam que eu chegasse em Brasília com medo do meu vozeirão, do meu discurso, né? Mas eu não quis ir, não. Fiquei aqui. Criei meu portal. Aqui eu tenho liberdade, eu falo. Eles falam lá só para a Câmara. E eu aqui falo para o Brasil hoje e para o mundo, através do portal da Águia, jogoaberto.net.br. E aqui neste canal nós mostramos os devaneios políticos de quem quer que seja, mas também reconhecemos e elogiamos aquele político, seja até o presidente Lula, quando ele acerta, que ele nem merece elogio de coisa nenhuma. Mas quando ele acerta, igual o presidente Lula hoje, deu uma canetada correta, fez isso. Porque pela minha formação cartesiana, dogmática, o presidente Lula, se dependesse da formação, da dignidade do jornalista Tomás Teixeira, ele jamais teria voltado ao comando do Palácio do Planalto na cadeira de presidente da República do nosso país. Mas só Deus sabe que aquela canetada infeliz do ministro Fachin, mais o conluio político do Congresso Nacional, devolver o presidente Lula ao cenário político da nossa pátria Brasil. E hoje o retrato está aí.
Se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigarem essas emendas impositivas secretas, e eu concluo, imorais. De 80% a 90% do Congresso Nacional perderão os seus mandatos para os seus suplentes. O dinheiro é levado aos estados, numa mala, no baú, em qualquer coisa. Vai para a residência do parlamentar. É o banco onde ele bota o dinheiro. E dali ele distribui como ele quiser, do jeito que ele quiser. Tem uns que são honestos, não ficam com nenhum tostão, você acredita? Agora tem outros que a índole não é boa, como diz o ditado popular, tanto rouba como furta. Fica com o dinheiro. Mas isso não é só aqui no Piauí, não. Isso é no Brasil inteiro, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Senhores, é por isso que eu digo aqui no meu canal, canal da Águia, e no meu X, que é o ex-Twitter, o Brasil avacalhou de novo. O Brasil está precisando de homens. Quando eu digo homens, não é homenzinho com Hzinho, não, de mão mole, não. É de homens com H. Para conduzir esta nação dentro de um sistema político de dignidade edificante, de honorabilidade, de respeito aos dinheiros públicos, de planejamento tático, sério, competente, futurista, aproveitando o potencial de cada estado. O Piauí tem 17 municípios, das nascentes do Parnaíba até o nosso litoral. Há mais de 35 anos, Sarney e Albertil fizeram 2 adutoras e 2 gigantes canais de irrigação. Só tem esses 2. Aí, rapaz, vocês não vão fazer... Não. Rapaz, vocês têm tantos milhões. Não, canal de irrigação, pra quê? Deixa nosso dinheiro. Gente... É essa a mentalidade da classe política do Piauí, e é este o político que o povo sofrido elege, vende o voto. Porque eles têm tanto dinheiro de mim que compra o voto todo mundo. Você, prefeito, quer botar um voto em mim e outro? E é assim que eles se elegem. Aí quem tem dignidade, quem tem caráter retilíneo, não pode concorrer com eles. Agora eu queria chegar em Brasília. Quando me chamasse o deputado, eu venha receber o senador, sei lá, só se Deus me desse uma luz dessa. Se eu tenho que receber que dinheiro, me respeitem. Mandem o dinheiro para uma conta da Câmara Federal, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica do meu estado. Dinheiro do Congresso Nacional com a responsabilidade do deputado ou do senador Tomás Teixeira. Aí eu ia ao Palácio de Karnak, governador. Meu dinheiro chegou, está no Banco do Brasil, está na Caixa Econômica, quero me sentar para discutir as obras, eu tenho minhas ideias e quero somar com as suas. E vamos fazer o melhor para melhorar a vida do povo do Piauí. Não, mas tem os deputados, não, o deputado que estão viciados, levam o dinheiro para casa do jeito que eles quiserem. O meu dinheiro está no Banco do Brasil, ou na Caixa Econômica. E eu quero o acompanhamento da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Porque quem desviar minhas emendas, eu vou botar na cadeia. E eu quero ver as obras. E eu quero começar logo fazendo adutoras no Parnaíba. O máximo que eu puder fazer de Santa Filomena Teresina. Floriano, não tem uma adutora. Prefeitura rica, deputado e senador, não tem uma adutora. Uruçuí, não tem uma adutora. Santa Filomena, não tem uma adutora. Amarante, não tem. Teresina, não tem. O que fazem com esse... Para que serve esse dinheiro? Eu não tenho dúvida. Se for fiscalizado com rigor das leis, de 90% a 95% do Congresso Nacional vão perder os seus mandatos para os seus suplentes. Senhores, o presidente Lula avacalhou o país de novo. Não só ele, porque essas emendas já vêm antes do governo dele também.
antes do governo dele também. Mas o presidente Lula perdeu uma grande chance de recuperar o seu nome, a sua dignidade e a sua moral, quando teria que ter voltado com outro viés de visão política, de dignidade, de sabedoria, de formação ética e moral. As emendas no meu governo aqui, eu vou provar que eu mudei, que eu fiz corrupção. Só que não adianta, e quem se corrompe uma vez é a mácula para o resto da vida. Senhores, nós estamos chegando ao final do nosso comentário de hoje. Ruborizado, indignado, de vergonha, por saber o que sei, de que tem parlamentar de um estado que pega suas emendas impositivas e secretas e vão negociar em outros estados, aonde consegue um lobby maior das empresas, das construtoras daquele estado. E isso corre frouxo no Brasil. Democracia? Que democracia? A nossa democracia de hoje é uma putrefacia. Putrefacia. E não democracia. Eu vou terminar o meu comentário de hoje. E vou anunciar algo aqui que eu sou proibido pela minha família de anunciar. Mas é de tão ruborizado, de tanta vergonha, que eu vou me lançar a partir de hoje candidato a deputado federal pelo meu estado. Eu pertenço ao partido do governador Tarcísio Rodrigo de Freitas de São Paulo, republicano. Vou colocar o meu nome. Não vou viajar pelo interior, eu tenho medo de me matarem. Ou mandarem me matar. Mas vou ficar no meu canal e no programa de televisão dizendo: vocês querem um deputado de vergonha que não vai pegar em dinheiro de emendas impositivas secretas e safadas? Votem no Tomás Teixeira. Se não querem, votem naqueles que vocês já votam. Mas se eu for deputado federal ainda, eu tenho 80 anos, graças a Deus eu não envelheço. Eu vou trazer as emendas para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica. E vou na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Eu vim pedir aqui um delegado para acompanhar o uso das minhas emendas impositivas e secretas. E o prefeito, o vereador, ou autoridade qualquer que desviar o dinheiro das minhas emendas é para botar na cadeia. E as construtoras também. Imagine vocês se em todo o país todos os senadores e deputados fizessem isso. Com um detalhe: na minha campanha, eu vou dizer, sou candidato a deputado federal, mas não quero o voto de eleitor que vende voto, eu só quero o voto de eleitor que não vende o voto. Porque eu não compro voto. E quem vier me oferecer voto, olha, vende esse cara, está me oferecendo voto por dinheiro. Isto, gente, é dignidade edificante, é caráter retilíneo, isso vem de berço, de origem familiar. Eu tenho o nome do meu avô, João Tomás Teixeira, de honorabilidade invejável. Cearense lá do interior, mas de uma hombridade incomensurável. Membro dos Teixeira famosos do Vale do Jaguari. Mas moro no Piauí desde criança. Amo o Piauí. Fui deputado, secretário de Estado, presidente do PMDB, líder do governador Alberto Silva. Se eu tivesse roubado aí, eu já era senador, ministro. Oh, amigos! Não. Nunca recebi 10% de obras. Por isso que eu saí da política. Porque só fica político que negocia emendas, que negocia... na bufofa, né? Olha, se apurar o patrimônio de muita gente que tem por aí, a coisa é ridícula. Eu vou terminar o meu comentário.
neste final de ano, e dizendo que o fiz e o faço pela tristeza e sofrimento do povo do Piauí, que enquanto deles não tem nem o que comer no Natal e nem na passagem do ano, porque o dinheiro é tão parco que entra na família, que é dessas coisinhas de Bolsa Família do governo federal. Que melhor do que Bolsa Família é barragem nos rios, adutoras, canais de irrigação, 2 rios federais. Eu defenderia isto na Câmara dos Deputados Federais. E da margem para fora dos rios, 100 metros, que não é dos estados e nem dos municípios, é da União Federal. Assentamento dos sindicatos rurais e suas cooperativas. E dos 100 metros para fora, os grandes latifundiários, donos de gleba de terra. Mas essa tira de 100 metros para a pobreza plantar o que quiser, suas hortas, seus frutos, o que eles quiserem plantar. Aí vocês veriam o Piauí, em tão pouco tempo, a pobreza mais feliz, não quero esmola de negócio de Bolsa Família, não tenho meu trabalho agora aqui, digo, ganho mais do que isso 10 vezes. Senhores, o comentário é longo, porque é o último deste ano que está terminando, mas deixando um recado, que nós começaremos o ano novo com o mesmo tom, com o mesmo ritmo, com a mesma dignidade de sempre edificante, de fazer jornalismo sério, limpo, transparente, sem medo de ninguém, mas ganhando cada vez mais a confiança daqueles que nos seguem. Tchau e até o próximo domingo.